Luta da Justiça Cega. Palavras em amarelo. Pública audiência. E em letras brancas, audiência pública. Estamos de volta com a transmissão ao vivo pela TV Justiça. Carlos Eduardo Cunha, apresentador. De expressão artística, cultural, de comunicação e de direito à informação. Vamos, portanto, ao auditório da segunda turma acompanhando, como já foi dito, ao vivo pela TV Justiça. Eu estou com uma mistura assim, de emoções, né? Porque, por mais que eu já tenha quase 50 anos, eu nunca passei por um momento como esse que a gente está passando, né? Então, uma mistura de apreensão, tristeza... Quem fala é o ator e diretor Caco Ciocler. Está em pé no púlpito, à direita da mesa. Eu nunca tinha passado por isso, então acho que a gente está vivendo um momento muito positivo em algum lugar, né? Eu estou aqui, assim, é difícil não ter sido o primeiro, porque me disseram que eu ia ser o primeiro, porque os discursos são muito parecidos, né? E não é por acaso, né? As coisas todas estão sendo ditas de uma maneira muito concreta, genial, então eu não vou repetir aqui tudo que já foi dito, acho que seria uma perda de tempo para todos nós. Então eu queria fazer mais um depoimento pessoal, de dizer que eu acredito muito na diferença entre o discurso e a prática, né? Então, por mais que exista um discurso, por mais que exista uma legislação, uma constituição que garanta a não censura, não é à toa que nós estamos aqui reunidos. A gente só veio para cá porque, em algum lugar, a gente está sentindo a censura na pele, né? É uma questão prática, não é uma questão de discurso, né? E a gente também sabe de gente que não quis vir para cá com receio de algum tipo de retaliação. Então, isso é prova também de uma censura, ainda que não institucionalizada, né? A mim preocupa muito, vou ser bem breve, mas eu tenho ouvido assim, algumas histórias bastante assustadoras. De novo, estou falando de prática e não de discurso. Não sei se eu entendi certo, mas parece que foi dito aqui que existe sim uma tentativa do governo de alinhar-se, quer dizer, de alinhar o audiovisual, a cultura, a um tipo de pensamento. Isso, para mim, é um indício extremamente preocupante, porque em todos os exemplos da história, sempre que um governo enxergou a cultura e a arte como uma maneira de propaganda, de propagar ideias que lhes fossem caras, a gente conhece que o desfecho dessas histórias foram sempre trágicos, né? Sempre trágicos, para a esquerda e para a direita. Porque a arte não é um instrumento de propaganda de ideias, né? Não é, ele não pode ser isso. Então, e eu estou ouvindo, na prática, de novo, não é no discurso, discursos práticos com esta tentativa. Só um minutinho que eu me perdi aqui. Ok, e esse discurso, o que para mim é mais perigoso, assim, que esse discurso baseia-se numa premissa equivocada, mentirosa, de que o governo anterior, os governos anteriores mais alinhados com a esquerda, e que os artistas que apoiaram esses governos ou que foram contra a eleição deste governo, enfim, por questões pessoais, existe um discurso de que a gente estava alinhado, que nós estávamos alinhados com o emparelhamento, que a cultura estava alinhada com o emparelhamento de pensamento político. E essa ideia está sendo vendida para poder justificar o que seria uma retomada do aparelhamento público para as ideias que fossem finalmente agora condizentes com o pensamento do governo. Tal. Isso é uma mentira. É uma grande mentira. Então, eu estou aqui fazendo uma defesa pública, os meus colegas talvez concordem comigo, a gente tem sofrido uma série de acuações, existe essa palavra? Acuações ou acuamentos? Públicos e privados em nossas redes sociais, que hoje viraram a nossa referência do que está acontecendo no mundo, bastante preocupantes e equivocados, né? Com uma ideia pública
de que a gente estaria servindo a uma força específica, né? Não é verdade. Eu queria esclarecer que os artistas têm um alinhamento que pode se chamar mais de esquerda, a grande maioria, nem todos, porque a nossa profissão ela é o exercício de enxergar o mundo através de outros olhares, né? Eu, como ator, o meu ofício diário cada personagem que eu pego nas mãos é a oportunidade para que eu possa encarar o mundo a partir de um certo olhar que não seja o meu. Então, a gente tem um treinamento diário da empatia. Por isso que a gente se alinha com questões, geralmente, mais sociais, né, em defesa das minorias. A gente quer dar voz às minorias. Então, a gente não tem nenhum tipo de recompensa financeira. A gente não... Vocês podem conferir as contas que forem, né? Está tudo ali especificado, né? A gente não tem nenhum tipo de interesse monetário com essa defesa. Nosso interesse é humano, é sempre humano. É preciso que se faça essa distinção, porque as coisas estão muito confusas nesse lugar. Muito confusas. A gente não está servindo a uma força, a gente está servindo à humanidade. Então, é muito preocupante que o governo pregue, ou ajude a pregar, que nós estejamos servindo a uma força para justificar uma força contrária. É mentira. Então, só para finalizar, eu estou aqui, não estou falando de números, não estou falando de dados, eu estou falando como ator de uma realidade, não de um discurso prático, diário, onde a gente está sentindo um acuamento de ideias institucionais. Eu recebo relatos de pessoas que trabalham em instituições que não dizem especificamente em censura, mas dizem que estão absolutamente apavoradas em perder seus cargos, né, caso alguma obra seja autorizada ou não. Então, é um regime de censura instaurado. Nós estamos sentindo isso na pele. Eu, só para não ficar no plano das ideias, fui dirigir um filme chamado Audiência Partida, pública, liberdade pública de expressão artística, cultural, de comunicação e direito à informação. Quem fala é o diretor e ator Caco Ciocler. Censurados. Eu não sei se essa lista é pública, depois falou que era, depois disse que não. Mesmo que não seja, mesmo que seja uma lista popular, né, é prova de que existe um... Eu nunca tinha passado por isso, tenho quase 50 anos de idade, quase 40 de carreira. Então, a gente resolveu fazer o filme sem dinheiro, sem lei, e fizemos. Mas isso não é a norma. A gente não pode tornar isso a norma do audiovisual, né? Então, é isso. Eu queria dizer também que eu deixo meu celular à disposição. Talvez eu esteja equivocado, mesmo. Talvez eu esteja equivocado, mas a gente está sentindo a sensação real da classe artística concreta é de que existe um movimento muito ligado a uma questão de valores cristãos. Pode ser que eu esteja equivocado, a gente está super aberto a conversar também, mesmo. Eu não tenho nada contra os valores cristãos, mas eu acho engraçado assim que... E desculpa se eu estiver falando besteira, porque eu não tenho uma formação cristã. Eu sou de família judaica, tenho uma formação judaica, mas tem muita coisa parecida. Mas Deus também não alinhou a criação, este Deus, né, que se defende, também não alinhou a criação, não limpou o mundo e disse assim, olha, só vai existir aquilo que eu acredito, né? Deus criou a pluralidade, Deus criou a diferença de ideias, Deus criou a liberdade de expressão, para que cada ser humano possa reforçar os seus ideais a partir daquilo, da diversidade cultural, da diversidade de ideias que ele encontra durante a vida. Então, nem isso eu consigo entender. Nem isso eu consigo entender. Uma limpeza daquilo que a gente não pensa, como se o mundo fosse a criação de algo que é apenas aquilo que eu acredito, né? É isso. Obrigado. Obrigada a você. Convido a Os expositores levantam as mãos e as agitam, como no aplauso em libras. Dira, você, como todos, tem até 10 minutos para se pronunciar, tem a sua palavra. Muito obrigada, senhora ministra, por nos receber.
à senhora ministra também Rosa Weber, pela presença aqui entre nós, essa importante presença feminina nessa mesa, e às demais autoridades, senhores e senhoras, a todos e todas, meus colegas. Senhores, eu sou Dira Paz, atriz por profissão, uma cidadã brasileira ativista por vocação, e são 35 anos dedicados ao cinema brasileiro. 35 anos de cinema brasileiro. Comecei minha carreira num filme internacional, nos meados dos anos 80, um filme de uma grande expressividade de investimento, de verba no Brasil, porque é um filme que atravessou não só o Pará, onde eu fui selecionada para o personagem principal feminino, mas como também em diversos outros estados por onde nós passamos. Foram 6 meses de filmagem e assim eu começo a minha carreira. Nesses 35 anos de carreira, uma das preocupações maiores que eu tive, e acredito que muitos dos meus colegas também têm a mesma preocupação, foi em ter uma carreira diversa. Uma carreira onde eu pudesse ser considerada, nossa, que atriz versátil que você é. E eu tive que me esforçar para isso, ministra. Por quê? Porque eu sou uma ameríndia, eu sou amazônica, mas eu também sou negra e também sou europeia. Só que dentro dessa pluralidade que o Brasil é, e dessa diversidade, e desse país imenso, onde eu já tive a oportunidade e a chance de filmar no Brasil inteiro, foi uma conquista gradual. E eu me sinto vitoriosa hoje, depois dos 35 anos, porque eu consegui essa diversidade. Eu já fiz a Índia, do Floresta das Esmeraldas, eu já fiz a Caiçara de Hélio Boto, produzida por Luiz Carlos Barreto, aqui presente. Eu já fiz a Mãe, Dona Helena, de Dois Filhos de Francisco, roteirista Carol Cote, produção da Conspiração Filmes aqui, com a mini produção de Paula Lavigne. Eu já fiz a Prostituta em Baixio das Bestas, com meu companheiro de trabalho aqui, Caio Blatt. Eu já fiz Poucas Madames, porque como eu sou ameríndia, não me sobram muito esses papéis. Não faço também, não gosto muito de fazer assassinas, porque tenho um pouco de aflição, de matar e morrer em cena. Mas faço também. Mas já fui a Cangaceira de Corisco e Dadá, já fui a Gaúcha de Anaí de las Misiones, já fui a Kika Canibal do Amarelo Manga, já fui algumas personagens que me levaram, por exemplo, a conquistar espaços onde eu nunca tinha imaginado e que me completam como atriz e cidadã. Fiz, ainda não lançamos, a Abolicionista Pureza, diretor Renato Barbieri, só aqui nessa mesa, ministra. Eu digo a vocês, eu trabalhei já com a maioria dessas pessoas. Eu me orgulho disso. E é em nome desse orgulho que eu me sinto à vontade para dizer, somos plurais, sim. Censura não combina e não está no nosso vocabulário artístico. Essa palavra não condiz com um lugar de criação, ela não é fértil, ela não proporciona o que nós temos de melhor, que é a nossa diversidade, a nossa certeza. Quando subir num lugar, você ter propriedade para falar sobre um assunto que tira você do sério. Um assunto que me paralisa quando eu percebo que em 1990 eu já era uma atriz de cinema, uma das atrizes mais jovens a filmar cinema brasileiro, e eu fui tentar ver uma segunda profissão. E escolhi licenciatura, bacharelado em artes cênicas, porque a Embrafilme tinha acabado, e eu não tinha mais profissão, porque era uma atriz de cinema. Eu não queria ser uma atriz de televisão. Eu sempre tive orgulho, e eu lembro desse desejo, assim, que eu pensava assim, poxa, poucas atrizes do meu tipo estão estrelando novelas. Então eu vou dar valor a quem me dá valor. E o cinema me dá valor. Imagem aproximada dos expositores sentados de frente para a mesa das autoridades. De alguma maneira, alcancei meus objetivos. Em 1990, quando a Embrafilme foi extinta, eu achei que eu não ia alcançar esse objetivo. Nós levamos 4 anos de silêncio no cinema brasileiro. 4 anos de silêncio no cinema brasileiro, reconquistado com a retomada do cinema brasileiro em 1994, onde eu tive a honra de participar de alguns filmes. Eu acho que fui uma das atrizes que mais filmou nesse período.
para dar uma representatividade para esse Brasil. E hoje eu vou falar como uma atriz de cinema. Não passa nenhum dia da minha vida que alguém não venha me dar parabéns de alguma forma por algum trabalho que eu fiz. E nesse último ano eu tive a honra de fazer um filme chamado Divino Amor, do Gabriel Mascaro, que nos levou para o Festival de Sundance, um dos festivais de filmes, vamos dizer, de cinema experimental, alternativo do mundo mais importantes. Quem é da área sabe muito bem. Fui também para o Festival de Berlim, para a Berlinale Panorama, que é onde reúne 40 filmes que não entraram na mostra competitiva, a primeira mostra competitiva, mas são 40 filmes e mais ou menos 5 mil inscritos no mundo, e nós estávamos lá. Para lembrar para vocês a importância e o trabalho que a gente tem em se desdobrar física. Quem fala é a atriz e apresentadora Dira Paz. Porque, como bem falou o Caco, nós estamos sendo criminalizados, nós estamos sendo atacados, nós estamos sendo condenados a uma coisa que a gente fomenta, eu não vou falar de números, de intelectualidade nesse país. É intelectualidade, nós vamos emburrecer se nós tivermos que vir neste plenário defender o óbvio, ministra. É isso que nós estamos fazendo. Estamos defendendo o que está escrito por direito. Que absurdo é esse de sentar aqui e nós termos que falar 1 mais 1 são 2? Que número é esse? Quando, desculpa, os secretários presentes do governo que estiveram aqui falando, falaram em urgência, nós estamos em 11 de novembro. Nós somos um mercado a ser respeitado e os nossos representantes dentro das secretarias culturais, eles têm que ser nossos representantes. Eles não podem ser os nossos antagonistas. Nas histórias, a gente tem o antagonista e o protagonista. Eu, por opção, eu nunca despi o meu corpo nas revistas como fala isso? Masculinas. Mas eu emprestei o meu corpo com maior orgulho e ganhando cachê simbólico, me desnudando da cabeça aos pés, em nome de coisas que eu acredito. Eu poderia ter ganho um ótimo cachê. E foi com muito pesar, fiquei meio em dúvida, confesso. Mas, amor, eu na hora falei, não, porque isso vai me confrontar com uma coisa que eu faço por atitude. Atitude, não vamos nos acovardar. Nós temos uma lady, uma mãe da cultura brasileira que foi atacada diretamente no coração, e isso atingiu a todos na jugular. Nós estamos bravos, nós estamos tristes, mas isso não nos paralisa. Isso nos dá mais poder de criação, porque se cria na crise, né? Tem esse paralelo entre o radical da palavra, crise e crescimento. E é esse lugar que nós vamos manter firmes, fortes, dignos. Nós não queremos uma unanimidade no governo. Todos gostam da Dira Paz, do Caetano, do Gregório. Não quero isso, porque a gente sabe que isso não existe. Nós estudamos um pouquinho de filosofia para entender um pouco do ser humano. Nós queremos respeito, dignidade. Eu não aceito ser atacada, porque eu não ataco ninguém, a não ser com argumentos. Audiência pública, liberdades públicas de expressão artística, cultural, de comunicação e direito à informação. Você é isso e você é aquilo. Quem fala é a atriz e apresentadora Dira Paz. Da integridade que eu represento. E eu venho aqui, também eu gosto de ressaltar, eu venho da Amazônia, eu quero lembrar que é o lugar do conflito. É muito difícil ser amazônico e não ter uma consciência que a Amazônia é um lugar onde o desmando impera. E quando a gente fala do campo, isso se traduz em muitas outras coisas. Então, é preciso fazer filmes sobre o campo. Quando a gente filmou Divino Amor, de outubro a dezembro de 2017, eu nunca pensei que esse roteiro estaria tão atual. Eu nunca imaginei. O filme começa assim, ministra. Era 2027. A festa mais importante do Brasil não era o carnaval. Era a festa do Divino Amor. Isso é um Estado laico? A gente precisa lembrar as pessoas que a gente vive num Estado laico? Só que isso está acontecendo agora. E é em nome disso que está sendo podada
a coisa mais brilhante desse país, a coisa mais inteira desse país, que é esse lugar onde o peito, onde o coração fala muito mais alto, porque a gente precisa defender o que a gente deveria estar discutindo num nível muito mais alto de intelectualidade. Quando eu vejo e me emociono muito com Luiz Carlos Barreto, 91 anos, com essa serenidade, vir aqui e falar dos princípios e lembrar que nós somos o terceiro mercado mais lucrativo do mundo. Gente, onde é que nós estamos, senhor secretário? Onde é que nós estamos? Respeite esse senhor que tem prêmios que todo mundo deseja no mundo do cinema. Respeite Luiz Carlos Barreto. Ouça o que ele tem para dizer. Ele não é leviano, ele é um senhor do mercado. Ele tem autoridade e todo mundo deveria abrir alas para ele passar. Porque ele é um guardião do cinema brasileiro. Ele é um ícone. Então, em nome da classe cinematográfica, dos amigos que tiveram seus projetos aprovados e estão agora com seus editais recolhidos, em nome dessas pessoas que já estão sofrendo a censura, porque ela não vem, ela já está impressa aqui. E nós estamos vivendo na pele. Em nome de todos, eu agradeço imensamente esse espaço e essa audiência pública que só uma pessoa sensível poderia nos conceder. Muito obrigada. Obrigada, Dira. Convido Caio Blatt para se pronunciar. Boa Caio, tarde. você também tem 10 minutos. Perfeitamente. Muito obrigado, Está com a ministra. Muito obrigado, ministra Carmen, ministra Rosa, todas as autoridades. Obrigado a todos pela oportunidade de nós podermos estar aqui nos manifestando em nome da nossa categoria. O Caco falou uma coisa muito importante. Nós estamos aqui, alguns poucos representantes da nossa categoria, em nome de muitas pessoas que poderiam estar aqui falando, gostariam de estar aqui falando e não puderam, e muitas porque estão com medo, porque já estão sofrendo represálias. Isso já está acontecendo. O que a gente tenta trazer aqui é o sentimento da nossa categoria. Vocês estão julgando no tribunal e a gente tenta trazer aqui o sentimento do que se está vivendo, do que se está sentindo nos teatros, nos corredores dos estúdios de televisão, nas produtoras. A censura já está de volta nesse país. A censura já está instalada nesse país, de forma velada, de forma imunda, de forma disfarçada, mas o que acontece é que a censura voltou pior do que 64 e do que 68, porque ela era declarada... Audiência pública, liberdades públicas de expressão artística, cultural, de comunicação e direito à informação. Quem fala é o ator Caio Blatt. E tentando excluir os mais fracos da sociedade, tentando excluir a diversidade daquilo que a gente diz, tentar tirar de um edital as minorias. As minorias vão ser excluídas de um edital? Para que serve um edital público se não é para distribuir a justiça, para distribuir a igualdade, distribuir a oportunidade de representatividade para todos os tipos, para todo mundo nesse país, para todo tipo de manifestação artística no Brasil? Como é que um edital pode ser recolhido para se retirar as minorias dele? É um absurdo completo. Desculpa, é que eu peguei a emoção da Dira e eu já entrei bravo. O ator sorri. Ministra Rosa, a senhora abriu a sessão citando Guimarães Rosa. Ministra Carmen, desculpe. Nós duas somos irmãs. Muitos sabem aqui, eu estou já há quase 3 anos viajando o Brasil, apresentando a grande obra de Guimarães Rosa, que é o Grande Sertão Veredas. Com grande sucesso, estamos viajando o Brasil inteiro, nos apresentando com direção da Bia Lessa. Eu fico me perguntando se Guimarães Rosa estivesse aqui vivo hoje e tivesse decidido desenvolver essa sua obra-prima através de uma série de TV e dependesse desse edital, ele seria excluído nesse momento. Guimarães Rosa não poderia escrever Grande Sertão Veredas hoje, sob esse governo, dependendo desse edital. Porque, me desculpa, do que se trata Grande Sertão Veredas? Eu me sinto muito orgulhoso de estar fazendo essa obra, porque eu não imagino nada mais atual nesse momento. Do que se trata Grande Sertão Veredas? Em primeiro lugar, num aspecto geral de contexto, se trata de grupos armados, milicianos, disputando o poder no Planalto Central. É exatamente o que estamos vivendo. Em segundo lugar, uma história subliminar, que é uma história de amor homoafetiva, um amor entre 2 homens no meio dessa guerra.
Desculpa quem não leu o romance, mas nós só ficamos sabendo que Diadorim é mulher na última página. 99% de Grande Sertão Veredas, a maior obra-prima, talvez, da literatura brasileira, é um romance homoafetivo. E todos os conflitos daí provenientes. Em um determinado trecho, Riobaldo, nu, nadando no rio, diante de Diadorim, sob o olhar de Diadorim, que é o seu amor, Riobaldo diz o seguinte: mas eu gostava dele. Mais dia, mais eu gostava. Feito feitiço, o senhor vai dizer? Pois sim, feito coisa feita. Era Diadorim estar perto de mim, nada me faltava. Era Diadorim fechar a cara, meu descanso acabava. E o que aumentava em mim era um desejo de chegar todo perto dele. Como que uma ânsia de sentir o cheiro dele, dos braços. Ora, Guimarães Rosa não poderia desenvolver, talvez, a maior obra-prima da literatura brasileira se ele dependesse desse edital hoje. Me desculpem. E gesticula. Gostaria de trazer aos senhores, principalmente, a sensação e a realidade de que a censura já voltou a esse país sob diversas formas. Nós estamos sabendo diariamente de peças sendo canceladas, porque o governo brasileiro exerce o fomento à cultura, principalmente através das suas estatais e das instituições culturais geridas pelas estatais. E nós estamos sabendo todos os dias de cancelamentos de peças que já estavam marcadas por conteúdo ideológico, por conteúdo sexual, por conteúdo de diversidade. Nós sabemos de peças publicitárias canceladas porque mostravam diversidade cultural, diversidade sexual do país. Nesse mesmo momento, ministra Carmen, nós já deveríamos estar filmando o filme do Grande Sertão Veredas. Ele já está aprovado na Ancine, a maior parte do dinheiro já foi captado, ele deveria estar sendo filmado agora. Se a senhora me perguntar por que nós não estamos fazendo, a resposta de todos, produtores, atores, diretores envolvidos é: não sei. Ninguém sabe dizer quando a Ancine vai voltar a funcionar normalmente. Ninguém sabe dizer, o setor inteiro paralisado. Centenas de projetos paralisados, pessoas desempregadas. Por quê? Porque esse governo não declara a censura, mas ele manda parar os editais. Então, essa ação que está sendo julgada aqui, ela é muito importante, porque ela serve como uma sinalização para todas essas outras formas disfarçadas de censura que estão acontecendo, que elas não vão passar, elas não podem passar pelo judiciário. Não podem passar. São formas veladas de censura que já estão acontecendo. O filme do Grande Sertão está adiado. Eu estou 6 meses na espera. Só vamos filmar no ano que vem, se a Ancine voltar a funcionar naturalmente. E existem atores que não vieram aqui hoje porque tem projetos que estão dependendo de liberação de verbas que estão sendo contingenciadas e não gostariam de pôr a cara aqui para reclamar desse governo. E existem filmes que estão sendo guardados na gaveta porque falam sobre diversidade religiosa, diversidade cultural, diversidade sexual, e os produtores não querem se indispor com esse governo. A autocensura também. As pessoas têm medo do que pode acontecer. Quem fala é o ator Caio Blatt. Está acontecendo no Rio de Janeiro uma mostra dos filmes do Domingos Oliveira, na Caixa Cultural. 5 filmes foram retirados da programação, sem nenhuma explicação. Alguns por causa do título. Todo mundo tem problemas sexuais. Uma das comédias mais inofensivas de Domingos Oliveira. Foi cortado da programação. Todo mundo tem problemas sexuais. Parece muitas histórias da censura que a gente ouvia lá em 64, 68. Cortaram o filme porque todo mundo tem problemas sexuais. O filme que eu fiz, BR-716, é um dos últimos filmes do Domingos. Foi cortado da mostra. Eu fui censurado. O meu filme era para passar hoje. Ele foi censurado porque ele se passa em 64. Porque ele termina no momento do golpe. Esse filme foi cortado sem nenhuma explicação na mostra da Caixa Cultural do Domingos Oliveira, que está acontecendo nesse momento. Então, eu gostaria de dizer que a censura já está de volta nesse país e nós clamamos ao Supremo que, julgando esse processo e outros, dê uma sinalização de que isso não vai passar nas últimas instâncias, não pode passar. Por fim, eu gostaria de dizer, ministra Carmen, que o professor Darcy Ribeiro nos ensinou que nossa maior riqueza não é a nossa natureza, nossos recursos minerais, nossos recursos naturais. A maior riqueza do Brasil é a sua diversidade, é a criatividade, a força do seu povo. O nosso presidente disse que o único interesse que as pessoas podem ter na Amazônia é no minério. Na verdade, eu acho que a maior riqueza que esse país tem é a sua diversidade. E é isso que nós estamos aqui para defender.
Gostaria de lembrar que nesse fim de semana, na prova do Enem, que milhões e milhões de jovens brasileiros foram preencher, a redação foi a questão da democratização do acesso ao cinema. Não sei nem como passou essa questão. Como chamaram aos jovens, milhões e milhões de jovens, para refletirem sobre a democratização do acesso ao cinema. E eu me pergunto, esses jovens de 17, 18 anos, quando quiserem saber da história recente do Brasil, aonde eles vão consultar? No cinema. Principalmente, é uma das maiores registros da nossa história, uma das maiores formas de formação da nossa identidade, da nossa cultura. Eu fiz o filme Carandiru. O Carandiru foi demolido, graças a Deus, agora é um parque. Mas como que as pessoas vão saber o que aconteceu lá? Esses jovens que precisam defender a democratização do cinema vão saber através do filme do Hector Babenco. Eu fiz o filme do Xingu, que mostra por que o Brasil ainda tem índios vivendo dentro da sua cultura, dentro do seu estado natural. Por quê? Porque 3 irmãos foram para o meio da selva e começaram a defender as reservas que esse governo quer cortar. Como que esses jovens vão saber dessa história? Através do filme de Xingu que foi feito, através dos livros. Mas o cinema, hoje, é um meio mais democrático para que esses jovens conheçam a sua própria história e entendam a sua própria identidade. É isso que está tentando ser cortado. É isso que a gente está aqui para defender. Eu acho que esse processo é muito importante. Ele é um marco para que nenhum outro tipo de censura possa passar, para que todos os agentes públicos que trabalham em estatais pensem 2 vezes antes de tomar esse tipo de decisão e que elas venham justificadas. Justificadas. Um edital ser cortado sem nenhuma justificativa deixa muito claro quais são as suas justificativas. Obrigado. Obrigada a você. Eu convido o Johnny Massaro ao seu pronunciamento. Johnny, você também tem 10 minutos para se pronunciar. Difícil falar depois dessa gente linda. Obrigado. Queria realmente agradecer o espaço e eu faço votos muito sinceros que existe uma troca cada vez maior entre o poder público e a sociedade civil. Acho que o diálogo é a única forma da gente chegar lá, seja lá onde lá for. Aí, o que acontece? Quem fala é o ator e diretor Johnny Massaro. A estar falando aqui, né? Mas aí me tranquilizaram, falaram, cara, vai no coração, né? Eu falei, beleza, vamos no coração. Então, estou aqui com ele. Mas, ao mesmo tempo, como o meu voo atrasou, eu consegui escrever, então não vou realmente confiar só nele. Essa frase ficou muito na minha cabeça, né? Falar com o coração. Eu dormi com isso na cabeça, acordei... Audiência pública, liberdades públicas de expressão artística, cultural, de comunicação e direito à informação. Os batimentos e tudo mais. Eu pensei, olha que legal, a ministra Carmen Lúcia tem coração, Caetano tem coração, Gregório, todo mundo aqui tem coração, o presidente tem coração, tem, enfim, e as pessoas que estão vendo aqui e depois também têm coração. E é muito louco, já que todo mundo tem coração, defender que todo mundo merece respeito, independente de gênero, independente de sexualidade, de raça e de religião. É muito louco ter que defender que o audiovisual, o teatro, o livro, as artes possuem um papel fundamental na confirmação dessas existências e na construção da personalidade individual e na construção da personalidade de uma nação, como você bem disse. Aproveitando ainda esse gancho do coração, vou fazer um apelo à emoção, porque eu acredito que, se for pela razão e pelo bom senso, a gente não precisaria estar aqui, porque a gente já entendeu do que se trata. Me perdi, peraí. Eu sei que eu sei que a pauta da censura, isso aqui foi um adendo, tá? Do Barretão, na verdade. Eu sei que a pauta é a censura no audiovisual e tudo mais, mas eu concordo com ele, a coisa é muito mais grave, o buraco é muito mais embaixo, e não é só sobre isso, mas, obviamente, estamos falando disso agora. Eu tenho 27 anos, eu não preciso explicar para ninguém dessa sala o que significa censura. Eu tenho 27 anos, eu não preciso explicar por que eu não quero viver numa ditadura. Eu não preciso explicar o que é respeito, o que é acolhimento, o que é liberdade, nada disso. Eu vi o programa do Bial para te conhecer, na verdade. Falei, ministra, presidenta... Lembrei da Dilma agora. Vai estar lá no Ministra Carmen Lúcia sorri. Né?
E daí você lembrou belamente que o dever do Supremo é representar o povo brasileiro. E essa suspensão do nosso governo, do atual governo, desconsidera milhões de brasileiros e brasileiras que não se reconhecem no que eles consideram normal. Essa suspensão exclui discursos, silencia vozes, caminha para o precipício, freia uma potente indústria que orgulhosamente está em ascensão. E também está em franco desacordo com o estágio que eu acredito que estamos da evolução, apesar de algumas pessoas, enfim. Essa suspensão não é para o povo, essa suspensão é um capricho ideológico mofado do atual governo. E, enfim, existe um vídeo onde o Bolsonaro lista os motivos pelos quais alguns filmes não devem ser contemplados. Isso não é invenção, então é um pouco engraçado ouvir certas coisas, né? Porque o vídeo está lá. E ele fala claramente, acho que vocês podem até pesquisar, caso vocês se interessem. Ele fala, esse não vai por causa disso, porque isso não vai por causa daquilo, e etc, etc, etc. É real. Eu também tenho uma peça censurada, não sei se é censurada, né? Não sei, né? No CCBB, ela deveria ter acontecido em fevereiro, temática LGBT, e até então a gente não sabe se ela vai acontecer, a gente não tem previsão mesmo. Então, também é censura. Eu queria dizer muito que representatividade importa. Lamento, a mesa é linda, maravilhosa, mas lamento a falta de algumas vozes negras, LGBTs, e, enfim, e tudo mais. Mas a gente está aqui por isso também. Um outro adendinho, já tem tempo? Tem. Quem fala é o ator Johnny Massaro. Tem um momento muito engraçado que um português que é microfonista, ele dá a sua visão sobre o que é o Brasil, né? E ele fala que o Brasil não devia existir, o brasileiro não devia existir, porque o Brasil era para ser uma empresa. E, enfim, mas a gente existe, né? A gente está aqui. E eu acho que o cinema, em especial, o audiovisual, em especial, ajuda a gente a entender essa identidade, a gente confirmar essa identidade e a existir enquanto brasileiros. Voltando ao coração, para finalizar. Eu queria falar mais uma coisa do Caco, mas aí eu falo pessoalmente, te mando um WhatsApp. Trazendo o coração de volta, ele é realmente o que nos une a todos, é esse músculo que pulsa misteriosamente, maravilhosamente em cada peito. Mas um dia ele vai parar. Ninguém sabe como, ninguém sabe como, quando, onde, porquê, mas todo mundo sabe que um dia ele vai parar. E eu me pergunto realmente se a gente, enquanto ele bate, se a gente está fazendo o melhor que a gente poderia fazer. É isso. Muito obrigado. Agradeço a você e convido... Os expositores e a plateia erguem as mãos e as agitam, no gesto, no sinal de libras. De aplausos em libras. Marina. Boa tarde. Seus 10 minutos, tem a palavra. Vou usar menos, vou tentar. Não se preocupe, você tem os 10 minutos, como todo mundo. Muito obrigada. Igualmente. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por abrir essa audiência pública para a gente se manifestar aqui. E estou um pouco nervosa na presença, primeiro, de todos vocês deste lado, as autoridades, mas também... Refere-se à mesa das autoridades. Então, boa tarde a todas, todos. Bom, quem fala é a atriz, apresentadora e diretora Marina Persson. Eu cineasta, também sou membro da APACE, que é a Associação Paulista dos Cineastas. Hoje o Brasil tem cerca de 9.000 produtoras de audiovisual e todas dependem do funcionamento da Ancine, da nossa Agência Nacional do Cinema, para existir, né? São milhares e milhares de pessoas que dependem e trabalham no audiovisual e que dependem desse pleno funcionamento, né? Eu queria citar uma coisa que foi ontem, que estava ontem na prova do Enem. Um dos chamados textos motivadores, eu achei muito bonito, eu queria destacar aqui, Edgar Morin, né, que define o cinema como uma máquina que registra a existência e a restitui como tal. Porém, levando em consideração o indivíduo, ou seja, o cinema seria um meio de transpor para a tela o universo pessoal, solicitando a participação do espectador. Então, o que eu faço da minha vida é cinema. Eu peço licença para dar um depoimento pessoal.
eu fiz a faculdade de cinema nos anos 80, e quando eu saí da faculdade, assim que eu saí, eu era uma aspirante cineasta, muito entusiasmada, não me faltava trabalho, eu trabalhava como assistente de direção, como assistente de câmera, fiz vários filmes, até que o Plano Collor veio e a Embrafilme foi extinta. Depois de, então, eu, que era essa jovem aspirante, fui, digamos assim, expelida desse mercado de trabalho e tive os meus sonhos, digamos assim, exterminados da noite para o dia. Isso é uma coisa que todo mundo que fazia cinema no Brasil viveu, a Dira já citou isso aqui também. Hoje, depois de muitos anos de reconstrução, o cinema brasileiro vive talvez o seu melhor momento na história. 2019 foi um ano histórico para o Brasil. Foi um ano em que 2 filmes brasileiros trouxeram prêmios inéditos no Festival de Cannes, que é o festival mais prestigiado do mundo, mas não somente eles, muitos outros filmes levaram o nome do Brasil, a cara do Brasil, a nossa língua, as nossas cores para o mundo inteiro. E isso só foi possível devido a uma política pública de incentivo à cultura, de incentivo ao cinema, de incentivo à produção audiovisual, que cresceu num terreno fértil, livre de censura. Isso está garantido pela nossa Constituição. A liberdade de expressão está garantida na nossa Constituição, e é por isso que a gente está aqui hoje. E hoje, diferentemente de quando eu saí da faculdade, ávida por fazer cinema, eu tive novamente esse sonho interrompido, não pela extinção da nossa Agência Nacional de Cinema, mas a gente está vivendo uma espécie de morte por asfixiamento. O que eu sinto hoje... Quem fala é a atriz, apresentadora e diretora Marina Persson. Que ela está sendo asfixiada. Ela não foi fechada. A Ancine não está fechada. A Ancine está engessada, ela está paralisada. Ela está de mãos atadas, porque nada anda lá dentro, a gente sabe disso, todo mundo que trabalha com cinema sabe disso. E eu vejo esse engessamento, essa paralisação, como um mecanismo indireto de censura, como disse o doutor Luiz Viana aqui logo no começo da nossa sessão. Audiência pública, liberdades públicas de expressão artística, cultural, de comunicação e direito à informação. Porque é como eu me sinto hoje. É como eu me sinto. Um artista, ele respira quando ele consegue se expressar. Meu meio de expressão é o cinema. A minha linguagem é o cinema. Eu sou uma cineasta. Então, eu não estou conseguindo fazer filmes. Nem filmes, nem séries, que é o objeto também dessa audiência pública. Nesse edital que foi cancelado, eu tinha um projeto de série sobre a nova cena musical brasileira e a sua diversidade no que tange sexualidade, no que tange gênero, raça e religião. Então, o cancelamento desse edital, ele é um silenciamento de projetos como esse, que dão voz, que dão visibilidade a essa parcela da população brasileira. A projetos que respeitam a nossa diversidade. Então, eu falo por mim, mas eu falo também na posição de mulher cineasta, e eu acho que eu posso tranquilamente dizer também que eu represento não somente as mulheres, mas também os homens que fazem cinema no Brasil hoje e que estão lutando pelo direito de exercer o seu ofício. Somente isso. Me perguntaram também se eu não estava com medo de sofrer retaliação por vir aqui me manifestar nessa audiência pública. E aí me lembrei de uma frase, de uma entrevista, não sei bem, acho que foi a Mary Streep que ela falou o seguinte, ela falou, olha, é como se me perguntassem, assim, o que eu faço quando minha casa está pegando fogo? É como se minha casa está pegando fogo e eu estivesse preocupada com a louça, se está lavada ou não. É mais ou menos assim que eu me sinto. Eu não tenho outra maneira de estar ou de se viver, ou de viver esse momento no Brasil. E eu queria terminar... simplesmente, bom, eu queria dizer que um país sem cultura é um país sem identidade, um país sem rosto, é um país sem memória, é um país sem história. Então, nós, como nação, nós dependemos da nossa música, da nossa literatura, do nosso teatro, do nosso cinema, da nossa dança, da nossa pintura, para existir. Para existir. Eu não quero ser um país que fornece carne e soja para o mundo. Eu quero ser um país que tem música, eu quero ser um país que leve o nosso nome nos festivais de cinema fora, que leve a nossa música mundo afora. Então, termino citando a senhora, que começou muito bem essa audiência,
dizendo que censura a gente não debate, censura a gente combate. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Eu convido o Gregório de Vivier. De Vivier. Como todos, você também tem até 10 minutos para se pronunciar. Tem 10 minutos. E está com a palavra. A palavra é sua. Obrigado. Queria começar falando de São Lourenço. São Lourenço, padroeiro dos humoristas, pouca gente sabe. São Lourenço que morreu na grelha. Ele, por uma piadinha, São Lourenço fez uma gracinha. O imperador de Roma... Quem fala é o ator e escritor Gregório do Vivier. Do Viver. Foi ao imperador com uma multidão de pobres e disse: eis a maior riqueza da igreja. Foi condenado à grelha. Na grelha, ardendo em chamas, deitado sobre a grelha, já ardendo, quase morto, ele ainda se vira para o carrasco e diz: pode virar, esse lado já está bom. Por essa, São Lourenço é o padroeiro dos humoristas e também dos cozinheiros. E dos churrasqueiros também. Audiência pública, liberdades públicas de expressão artística, cultural, de comunicação e direito à informação. Eu venho aqui falar enquanto humorista e devoto de São Lourenço. Eu aprendi com ele e com o Ricardo Araújo Pereira, que foi quem me ensinou tudo sobre São Lourenço, que humorista não pode ter medo, que o humor não convive com o medo. Então, eu não tenho medo nem da morte, eu vou ter da censura. Ao contrário, eu quero agradecer aos censores, sim, porque não tem nada melhor para a classe dos humoristas do que a figura do censor. Não há nada mais patético, mais risível, mais ridículo, mais propício a piadas do que essa contradição humana, que é esse sujeito pudico que passa o dia à procura de sacanagem. Ele é um beato que passa o dia inteiro à procura de um pinto. É algo risível, porque é uma contradição eterna. Ele acorda, ele se senta à sua mesa, ele põe os óculos, pega uma caneta e até o final do dia ele procurará mamilos, riscará pepecas, sublinhará bilaus. É isso que ele faz da vida. Ele é um sujeito que se dedica a procurar obscenidades. Ele é um sujeito que, para escolher essa profissão, precisa ser, no mínimo, um pervertido. E o pior dos pervertidos, porque ele quer a sacanagem só para ele. Ele gosta tanto da coisa que ele passa a vida lendo em primeira mão e não deixando que ninguém mais veja. O pior, ele sugere arremedos, não é, que sempre pioram o objeto, o objeto censurado. Tanto é que a história se encarrega já de esquecê-los, né? Nelson Rodrigues, Chico Buarque, Caetano Veloso, Graciliano Ramos, Cassandra Rios, Érico Veríssimo, todos censurados. Alguém lembra o nome dos censores? Ninguém. Não há sequer um beco em homenagem a eles. Ele está no último dos círculos do inferno de Dante. Segundo o atual diretor de artes cênicas da Funarte, os artistas estão, aspas, deturpando os valores mais nobres da nossa civilização, propagando suas nefastas agendas progressistas, denegrindo nossa sagrada herança judaico-cristã. É graças a gente como ele que eu tenho meu emprego garantido pelos próximos 3 anos. Porque esse governo é uma espécie de manancial, é um pré-sal da estupidez. Então, realmente, para um humorista, isso é algo que, com certeza, é muito trabalho. Não precisa nem cavar, até às vezes dá preguiça, porque está lá já a piada. A piada é o sujeito, né, em algum lugar. Então, nesse processo de damarização do Brasil, eu sou daqueles que, né, alguns choram, outros vendem lenço. Eu estou vendendo lenço. Mas o mesmo não pode ser dito dos artistas que não vivem do ridículo alheio. E são muitos. Esses, sim, correm sério risco. Quem fala é o ator e escritor Gregório do Vivier. Gregório de Matos, pornógrafo. Graciliano Ramos, comunista. Jorge Amado, pornógrafo e comunista. No panteão das nossas obras-primas, poucas sobreviveriam a esse governo. Grande Sertão Veredas é a história de um jagunço que se apaixona, como bem lembrou, Caio Black interpretou lindamente um dos jagunços. Ele se apaixona por outro e só descobre na morte do mesmo que o jagunço era trans. Desculpem o spoiler de novo. É a história de um jagunço transexual. Essa é a história, como bem definiu o Caio Black. E o outro bissexual. O que seria de Dom Casmurro, senão a história de um amigo tão apaixonado por outro que fantasia que ele está dormindo com a sua mulher e chega a ver o rosto do amigo até no filho. Além de homossexual, incestuoso. Então você diz assim, claro, dizem que Bentinho, na verdade, Capitu traiu Bentinho. Não, Bentinho foi que traiu Capitu apaixonando-se por Escobar. E eu não vou contar aqui a história dos cadernos de Lori Lamb, de Hilda Hilst,
Nem vou resumir obra nenhuma de Nelson Rodrigues para não quebrar o decoro de vez. Nelson não tem nenhuma obra em vida que não tenha sido considerada nefasta em seu tempo. Se dizia, inclusive, um reacionário, mas esse governo, aposto, deve achar que é comunista, né? A função da TV pública é garantir o direito do artista de produzir e do povo de assistir à cultura em todas as suas manifestações, que vão muito além da sagrada tradição judaico-cristã. O governo quer se comportar como uma produtora de conteúdo gospel, mas para isso já existe a Record. O governo quer submeter a produção cultural ao senso estético e moral de um sujeito machista, racista e senil, mas para isso já existe o SBT. Um edital de cultura e uma TV pública existem para garantir que, em algum lugar nesse país, a arte será produzida com total liberdade, sem critérios comerciais ou morais, mas puramente artísticos. A ideia de que existe uma arte nobre e uma arte nefasta é, por si só, nefasta, mas não é nova. Os nazistas usavam o termo arte degenerada para falar da arte moderna. E quando começaram a queimar livros, Freud teria dito, é um progresso. Antigamente queimavam o autor. Mas a história ensina que onde se queimam livros sempre terminam queimando pessoas. Mas não vamos fazer como São Lourenço e dizer, esse lado está bom, podem virar. Nós viemos aqui apelar para o Supremo, que, como o nome diz, está acima disso tudo. E entrando aqui na porta, eu li ali as missões do Supremo, muito bonitas, escritas lá pelo decano, pelo Celso de Mello, pelo ministro, e eu queria ler aqui, porque está ali, está na porta, para todo mundo ver. E as missões, entre as funções, está repelir condutas governamentais abusivas, neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal, fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a injustas perseguições e práticas discriminatórias. Se isso não é uma injusta perseguição e uma prática discriminatória, eu não sei o que é. Então, por favor, peço que zelem para que a gente não tenha o mesmo fim de São Lourenço. Muito obrigado. Obrigada a você, Gregório. E agora eu convido o último expositor desta tarde, Caetano Veloso, para se manifestar. Caetano, também com os 10 minutos que estão à sua disposição, e você tem a palavra. Então, eu vou reiterar os agradecimentos dos meus colegas, à ministra, e saudar a presença das outras autoridades aqui presentes. E, bom, eu, em 1968, em outubro de 1968, compus e lancei uma canção chamada É Proibido Proibir. E 2 meses depois, eu fui preso, porque veio o AI-5 e começou um clima de autoritarismo muito forte no Brasil. E eu fui preso 14 dias depois de ser expedido o ato institucional número 5. Depois de preso, fiquei 2 meses na cadeia, depois 4 meses confinado na cidade do Salvador e, finalmente, 2 anos e meio exilado. Quando voltei, queria apresentar o show que correspondia ao repertório do disco Transa, e apresentei no Rio, apresentei em São Paulo, apresentei no Recife. Quando cheguei a Salvador, a censura me chamou. O departamento de censura me chamou, me intimou. E eu fui lá. Para minha surpresa, o censor com quem eu tinha que conversar tinha sido meu professor de metafísica na Faculdade de Filosofia. Ele era padre quando era professor e ensinava coisas aristotélico-tomistas. E tinha deixado de ser padre enquanto eu estava exilado. E tinha se tornado censor. E ele me disse, olha, não é que ele ia proibir que eu cantasse uma das canções. Ele me disse que só liberaria o espetáculo se eu explicasse a ele o que significava a palavra reggae. Se eu provasse que não era nem obscena, nem subversiva. Eu disse, olha, a palavra reggae é apenas o nome de um ritmo. É um ritmo novo, ainda não é conhecido aqui, e mesmo na Inglaterra é muito pouco conhecido, ainda é uma coisa
dos jamaicanos em Portobello Road. E ele disse, como é que eu vou acreditar em você e tal? E eu disse, olha, o senhor só pode me dar a sua confiança. Ele disse, eu procurei essa palavra em vários dicionários e eu não encontrei. Eu disse, mas o senhor não encontraria. Ele disse, procurei, inclusive, em dicionários de gíria. E não encontrei. Eu disse, mas o senhor não encontraria porque não é dicionarizada ainda. Então, eu voltei ao Brasil e fui quase impedido de apresentar o primeiro show que eu ia fazer em Salvador por causa do reggae. Essas coisas têm a ver com o aspecto ridículo, né, da figura do censor. Isso é um negócio que não se ultrapassa, né? Depois disso, eu fiz uma canção. Quem fala é o cantor e compositor cantar, a pedido dela, Caetano Veloso. E a canção chamava-se Negror dos Tempos. E a canção dizia assim, quando vejo você com seus olhos de vaca, sua vaca, com seus grandes olhos de vaca, seus grandes olhos de vaca triste, menina triste do meu amor. E falava no final, o negror desses tempos e tal, e a censura me chamou de novo. E eu fui lá e eu temendo que eles estivessem preocupados com minha referência a esse tal negror dos tempos, sobre isso eles nada disseram, eles apenas estavam preocupados com o problema da vaca. Me disseram que chamar a mulher de vaca era desrespeitar a mulher brasileira. Então, Bethânia já tinha gravado a canção. Eles faziam censura prévia em peça de teatro, em filme, em show, assistiam ensaio geral e em gravações. Eles foram no estúdio e cortaram as frases onde tinha vaca da gravação de Bethânia, da voz. Existe no disco de Bethânia, que tem essa canção, Negror dos Tempos, você pode ouvir a Bethânia cantando e uns silêncios que não se explicam. A orquestra fica por trás, você não sabe, mas são as frases que foram cortadas, né? São coisas como que meramente ridículas. No entanto, são coisas de grande amargura, né, para a nossa vida, porque meus colegas todos que falaram aqui, puxa vida, isso é uma coisa que o Brasil não pode deixar que seja castrado, né? Essa potência não pode ser castrada do Brasil. A expressão artística de roteiristas, autores, escritores, poetas, cantores, atores, atrizes, desenhistas, isso é um negócio brutal. Deixa eu pegar aqui. Afasta-se do microfone rapidamente e retorna com o papel. Um texto a meu pedido por causa de um aspecto dessa questão que, quando ele mencionou, me impressionou muito, porque não é muito ressaltada, não muito ressaltado. Ele diz assim, o governo dirá que não proíbe arte, que não está prendendo ou interrogando autores, que artistas são perfeitamente livres para expressarem suas ideias, sua sexualidade, suas religiões. Que não existe mais um departamento de censura, não existe mais o cargo de censor, que o Estado não pretende impedir a difusão de obra alguma. Ao contrário do passado, o Estado apenas se reserva o direito de não financiar artistas e temáticas que estejam em desacordo com o projeto que foi feito nas urnas pela maioria do povo. Ao contrário da censura, a suspensão do edital é democrática, pois é exatamente aí que vive a essência da censura, onde o cancelamento de um mero edital se iguala à censura mais escancarada e abre o precedente para que ela se institucionalize. E que podemos não perceber a gravidade, o tamanho do risco se cometermos o erro de encerrar o debate sobre a liberdade de expressão como um choque entre o Estado e os autores,
E esse é um erro muito comum, porque em uma sociedade tão focada no indivíduo, no ego da autoria e na obsessão com o protagonismo do autor, é natural que a gente deposite o valor da liberdade de expressão no direito sagrado do indivíduo de dizer o que quiser, de artista ter o direito de veicular livremente suas ideias. Mas, como artista, eu digo que esse é um valor secundário, é o de menos no princípio da liberdade de expressão tão fundamental para a democracia. O artista, no fundo, é coadjuvante de uma história maior, pois o maior valor da liberdade de expressão é o público. É mais sobre o direito de escutar do que sobre o direito de dizer. É o direito do público, do espectador, ter acesso a ideias variadas, inclusive aquelas diferentes das que ele já conhece e aprova. E aí, na autonomia do público, no seu direito de ser exposto ao novo, ao desconhecido, que reside a importância cultural e democrática da liberdade de expressão. Essa ênfase no aspecto de quem recebe as informações me parece necessária que seja ressaltada aqui, né? Eu não queria falar quase nada, apenas contar algumas coisas da minha vida, que, como já contei aqui, tive outros episódios de censura, mas, na verdade, eu queria contar uma história, porque os artistas, com seus egos e tudo isso que o meu amigo anotou aqui, eles dialogam entre si, há conversas entre artistas. Eu queria citar, para concluir, talvez em homenagem a Caio, né, uma carta de Manuel Bandeira a Guimarães Rosa. Quando saiu o Grande Sertão Veredas, o Manuel Bandeira escreveu e disse, caro Rosa, eu demorei muito a ler o seu livro, tinha medo de ler, porque todos diziam que você inventou uma nova língua. E eu tenho horror a esses esperantos, né? Eu não sei a carta de cor, eu falo de lembrança, eu li quando eu era novo. Mas, então, ele diz assim, no entanto, eu agora peguei o livro e li, e estou apaixonado pelo seu português, porque na maneira de você expressar o que você quer expressar, você conta toda a história, aparecem todas as fases da história da língua portuguesa. É um aprofundamento na visão da língua. Eu só queria fazer uma ressalva. Por que você não deixou de Adorim homem até o fim? Obrigada, Caetano. Eu quero, neste final de audiência, agradecendo de uma forma Ministra muito Carmen especial Lúcia. a cada um dos expositores, pelas suas manifestações, pelo que trouxeram. A ministra Rosa, que sei que, como ministra do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se dedicou essa tarde, vai ter que varar a madrugada para repor esse tempo, que é um tempo de investimentos humanos dos nossos afazeres, dos senhores subprocurador-geral da República, advogado-geral da União, vice-presidente da OAB, de todos os que aqui vieram, tiveram, como eu disse, a generosidade, especialmente os expositores, porque vieram nos trazer alguma coisa que será a base do convencimento de cada um dos 11 ministros deste tribunal, quando vier a haver o julgamento desta matéria. Amanhã ainda ouviremos alguns especialistas. Mas eu queria terminar fazendo algumas referências brevíssimas. Já falei no início sobre o que é a Constituição. O que fica mais marcado para mim hoje, não sei os outros que compõem a mesa, é algo que dominou a minha geração durante um tempo e que eu não queria que os meus alunos de hoje, os meus sobrinhos, os sobrinhos e filhos de todos os senhores, netos, tivessem que passar. Há um dado da realidade que a gente vê e algo que está na realidade que a gente não vê. O amor não é visível, o ódio não é visível, o medo não é visível. Mas ele está na experiência humana e o que foi
a partir do depoimento, especialmente do Caco, sobre o medo da censura, que já foi objeto, Caco, de considerações aqui em pelo menos 2 julgamentos de que eu me lembro. Um exatamente na ação direta 4451, que tratou da possibilidade ou não de se permitir o humor em campanhas eleitorais, que nunca foi proibido em nenhuma lei. Então, nós tivemos dúvida se era o caso de se julgar, porque não havia proibição. Mas os humoristas vinham e diziam, mas nós estamos com medo de praticar. E aí, esta é uma questão dificílima para nós, porque não havia uma norma proibindo, não havia como a gente julgar sem norma, porque nós julgamos a partir do direito, mas havia toda uma comunidade dizendo, mas nós não fazemos de medo. Mesmo assim, nós enfrentamos, chegamos à conclusão que era preciso só declarar a inexistência de possibilidade de qualquer tipo de reação contra o humor. Até porque, desde a antiguidade, se manifesta muito mais pelo humor e é uma das formas de crítica política mais contundente. Imagem aproximada da plateia que acompanha a audiência pública. Chegamos a inúmeras situações de muita crítica contra nós, quando, ainda este ano, fomos tidos como ativistas ou superativistas na criminalização da homofobia. Se não tem lei, como é que os senhores vão julgar? Mas temos uma Constituição. E no caso do que aqui estamos a cuidar, e do que foi posto pelos autores desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, está na base qual é o limite de ação para que não se tenha, de forma direta ou indireta, subliminar ou direta, objetiva ou informal, o que é o medo que se instala de uma censura que possa vir, porque o medo é quase sempre um fator de imobilização das pessoas, de fragilização das pessoas. Eu acho que há 2 fatores que, em geral, fragilizam muito o ser humano, o medo e a vergonha. E, neste caso, é o medo que, muitas vezes, faz com que nem se faça, nem se tente, porque se teme qualquer reação, no caso, qualquer retaliação, como acaba de dizer o Caetano. No entanto, neste caso, nós temos uma Constituição, como eu li, desde o preâmbulo, afirmando a liberdade, que eu tenho até dúvida se é um direito. Liberdade é o pressuposto necessário para o exercício dos direitos, porque liberdade, na verdade, é quase um sentimento. Amarre um animal, ele tenta se rebelar. Amarre o ser humano e ele vai dar um jeito de se soltar. Então, mas o exercício da liberdade está posto na Constituição, e eu lembraria que a Constituição preserva o que todos os senhores aqui falaram, a dignidade humana como princípio fundamental da República Federativa do Brasil, pela primeira vez no direito brasileiro, de maneira expressa no artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel de Estados, Distrito Federal e Municípios, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a dignidade humana, a cidadania e o pluralismo. Isto é norma. E Constituição não é conselho, não é proposta, não é aviso, não é sugestão, é lei. E, portanto, é para ser cumprida. E, portanto, com todas as críticas que se façam contra nós, de maneira legítima, porque isso aqui é um órgão público, é um órgão do povo, e o povo tem o direito de nos criticar, nos criticam, xingam, às vezes de maneira mais virulenta, às vezes sem entender, às vezes entendendo e não aceitando, mas como um direito à liberdade de expressão sempre. Quando dizemos que podem acreditar, há juízes nesse tribunal, e há juízes comprometidos com a Constituição. E quando a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 88, eu lembro da fala de Ulisses Guimarães, quando ele dizia sobre a Constituição, quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais, afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. A persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Este tribunal tem o compromisso com a Constituição. E, portanto, eu diria que, e apenas para fazer uma referência rapidíssima, porque o Johnny falou que sentia falta nesta mesa de outras pessoas, só quero dizer que eu abri durante 15 dias para que
todo mundo que quisesse se inscrevesse. E, portanto, é uma escolha da sociedade e da comunidade, não é nossa, apenas para deixar claro. E que o Caetano falou uma coisa extremamente perigosa depois do que foi dito aqui sobre o medo à censura, que é um terreno subliminar, subterrâneo, que todo mundo sente sobre os pés, mas que não se torna superfície de maneira clara para poder ser combatido. Você disse, a censura me chamou. A censura se materializa. A censura tem cara. Eu fui menina com uma televisão que, quando a gente ligava, dizia Serviço de Censura do Departamento de Polícia Federal para exibição neste horário e canal. Todo o programa começava com isso. Isto não existe mais. Isto realmente não pode existir mais. E a Constituição não permite, e os juízes brasileiros não permitirão que isso aconteça. É um tempo difícil no mundo inteiro, no Brasil também. Eu sou cidadã brasileira, eu sou juíza brasileira, e, portanto, meu primeiro compromisso é aqui. Eu diria apenas, e termino, para o Caio não ficar bravo comigo, de eu estar lembrando do meu conterrâneo, é que eu sou geraizeira, então Guimarães Rosa é parte da minha realidade. Mas eu vou só dizer que o juiz brasileiro tem muitas dificuldades, não é tão bom ser juiz quanto parece, e eu já fui mais feliz em outras ocasiões, muito mais. Mas apenas queria dizer que eu continuo acreditando na fala do Drummond. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. À sombra de um mundo errado, murmurastes um protesto tímido. Virão outros. Portanto, nós vamos continuar fazendo com que a Constituição prevaleça com todas as dificuldades, e eu acredito no povo brasileiro, como o meu também conterrâneo Darcy Ribeiro acreditava. Muitíssimo obrigada a todos, senhores. Está encerrada essa parte da audiência. Muito obrigada. A ministra Carmen levanta-se, recolhe os materiais e os expositores a aplaudem de pé. E você acabou de acompanhar ao vivo pela TV Justiça. Carlos Eduardo Cunha, apresentador. Liberdades públicas de expressão artística, cultural, de comunicação e direito à informação. Este encontro com representantes do poder público, do cinema e do audiovisual foi proposto pela ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, para colaborar com a análise de uma ação proposta pelo partido Rede Sustentabilidade contra um decreto da Presidência da República que altera a estrutura do Conselho Superior de Cinema. Todos os detalhes desta audiência pública você vai conferir logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. E eu convido você a continuar acompanhando esta audiência pública amanhã, a partir das 10 horas, ao vivo, aqui pela TV Justiça ou ainda pela Rádio Justiça ou pelo YouTube. Para você, uma boa noite. Estátua da Justiça Cega e fachada do STF em letras brancas, audiência pública.